Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu hoje, neste dia, quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está proposta no meu coração, que o Senhor colocou no meu coração faz alguns dias. E nesta noite eu quero compartilhar com cada um de vocês, com cada um que está passando por momentos difíceis, que está passando por problemas, por momentos que precisam ser vencidos, por grandes desafios, né? E eu aprendi muito com essa passagem bíblica aqui, que ela está escrita nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Nos três, cada um com suas particularidades, cada um dando características da história do que aconteceu diferente do outro, né? E uma completando a outra. Que eu quero falar hoje de uma mulher, né, que padecia de um grande mal, que está lá escrito em Marcos 5, do 25 ao 34. São apenas 9 versículos, mas que traz muitas lições, tem muitos detalhes, traz muito aprendizado que pode mudar, transformar totalmente em nossas vidas, né? E vou reforçar aqui, é Marcos 5, do 25 ao 34, que diz assim: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostou-se e diante dele declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica-lhe livre do teu mal. Né? Aqui no primeiro versículo diz assim: Aconteceu que certa mulher que havia há 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Você imagine como é costume para as mulheres, né, passar por um período todo mês, que no máximo 7 dias, que é considerado um momento impuro. Lá em Levítico 15 fala sobre isso, né? Essa mulher, ela vinha sendo acometida dessa hemorragia há 12 anos. Levítico expõe bem direitinho como é tratada as pessoas que têm esse fluxo sanguíneo, as pessoas que têm esse tipo de hemorragia. Existia uma lei específica para esse tipo de situação. As pessoas que sofriam dessa hemorragia, elas eram totalmente consideradas impuras. Elas eram consideradas sujas. Tudo que elas tocassem seria considerado sujo. Por onde ela passasse, a cama que ela deitasse era considerada suja. Qualquer coisa que ela tocasse vinha a ser impura. Então essas pessoas passavam a ser rejeitadas pela sociedade. E elas eram privadas socialmente e religiosamente, porque elas não podiam ir ao templo por causa dessa sua lepra. Eu vou dizer uma lepra, um problema no seu corpo. Então essa hemorragia de dentro para fora que expunha
um período dela de impureza, que ninguém sabe. Na Bíblia não é revelado o nome dessa mulher, na Bíblia não é revelado o motivo, qual foi a causa dessa hemorragia, que doença teria ocasionado essa hemorragia, passando a ser 12 anos de sofrimento dessa mulher, que na Bíblia também não diz seu nome, não diz sua história. É uma mulher de história desconhecida aqui na Bíblia, de nome desconhecido, que sofria muitos preconceitos, que era impura e rejeitada pela sociedade pela sua doença interna, que estava sendo já exposta, né, através desse fluxo sanguíneo, através dessa hemorragia. Agora vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Uma mulher que tinha que estar isolada das pessoas, né, passando por um período muito longo de sofrimento, né, porque 12 anos não é 12 dias, não é 12 meses, não é 12 semanas. 12 anos é muito tempo para você passar sofrendo com enfermidade. Para você passar padecendo com enfermidade é muito tempo. Se coloque no lugar dessa mulher. Imagine todos os dias você ter que estar só, isolada, sofrendo, sendo rejeitada, sendo considerada impura, tendo que cuidar daquela hemorragia só, tendo que se limpar todo dia só, tendo que ter cuidado onde tocava, tendo que ter aquele afastamento dos lugares que você gostaria de ir. Um sofrimento no seu corpo. Ela estava padecendo de uma doença física, né? E que diz assim, que esta mulher tinha que viver afastada da sociedade, porque ela era considerada impura, né? E mais adiante no outro versículo diz assim, que ela procurava todo tipo de médico daquela época. Ela ia várias vezes aos médicos, ela procurava ajuda, até porque ela gastou tudo que tinha financeiramente com a medicina, com os médicos. Então, em vez dela ter um problema, que era o problema físico, ela agora tinha 2 problemas. Ela tinha a doença que continuava, a hemorragia que continuava, e ela agora tinha um problema financeiro. Então, se imagine agora a situação dessa mulher cada vez mais piorando, né? Era uma doença que provavelmente deixava ela fraca, porque você sabe que sangue é vida, e quanto mais nós perdemos sangue, mais fracos nós ficamos, mais debilitados ficamos. Imagine uma pessoa 12 anos perdendo sangue. Como essa mulher não estava? Triste, desanimada, cabisbaixo, sofrida, isolada e agora sem dinheiro. E muitas vezes nós nos vemos desse jeito, padecendo de uma enfermidade que somos rejeitados. Nós bem sabemos que muita gente abandona, rejeita quem tem depressão, quem tem síndrome de pânico, quem tem ansiedade. Essas pessoas muitas vezes também são, hoje, né, falando hoje, elas também são consideradas rejeitadas. Elas também são consideradas excluídas das sociedades, porque muitas vezes a sua condição não lhe deixa exercer uma função. A sua condição psíquica não lhe deixa estar no meio da sociedade, porque você não tem condição psicológica de estar no meio social. O seu padecer lhe afasta das pessoas, as pessoas se afastam de você, porque é muito difícil, é muito raro as pessoas gostarem de estar perto de pessoas doentes. As pessoas gostam de estar perto de quem está feliz, de quem está alegre. E as pessoas não gostam, na maioria das vezes, de estar perto de quem está enfermo, de estar doente. E muitas vezes nós estamos sofrendo desse mal, que só nós sabemos há quanto tempo estamos passando por uma depressão, por síndrome do pânico, por uma ansiedade, que são doenças psíquicas, ou até mesmo de um problema físico, né? Que você vai para um médico, você já vem há muito tempo indo a um médico, e eles dizem assim, não tem jeito,
Você pega um dinheiro daqui, dali, paga uma consulta, paga um exame, muitas vezes vai para algo público, demora, e você não vê cura, você não vê jeito, você toma uma medicação, toma outra, e você não vê melhora, né? Muitas vezes isso acontece na vida da gente. E você diz assim, meu Deus, além do meu problema físico, psíquico, emocional, profissional, eu agora também não tenho dinheiro. Eu também não tenho recurso. E mesmo gastando tudo isso, a medicina da época descartou a possibilidade de cura, porque disse que ela procurou todos os médicos, teve todos os seus dinheiros gastos em consultas, em remédios talvez, mas não foi resolvido o problema dessa mulher. Então a medicina daquela época não pôde fazer nada por aquela mulher. Então agora ela era uma mulher enferma e sem dinheiro, que disse que ela gastou tudo que tinha. E muitas vezes nós estamos desse jeito, enfermos, só, isolados e sem recursos para fazer alguma coisa por nós, né? E quão difícil é estar só em uma situação dessa, onde as pessoas não podem nos ajudar, onde o dinheiro não pode mais nos ajudar, onde a medicina não pode mais nos ajudar. Então é como se as possibilidades físicas terrenas fossem esgotadas nas nossas vidas. Mas essa mulher ouviu falar que tinha um homem que estava passando na cidade que ela morava, se não me engano é Cafarnaum, que tinha um homem chamado Jesus que andava curando as pessoas. Então ela saiu do seu conforto, ela saiu daquela... Ela fez um esforço enorme e saiu ao encontro daquele homem chamado Jesus. Ela ouviu falar, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar que Jesus passara na cidade que ela mora. Então ela fez um esforço. Imagine você se levantar de onde você estiver, cansada, sem força, sem ânimo, sem vigor, porque aquela mulher não tinha mais forças. 12 anos com hemorragia, 12 anos com seu sangue se esvaindo pelo corpo. Qual a força? Talvez uma anemia, uma fraqueza, que ocasionava um desânimo, uma tristeza, uma dor profunda. Mas ela fez um esforço enorme e foi ao encontro de Jesus. E a Bíblia aqui relata, diz que ela rompeu a multidão. Ela rompeu a multidão. Imagina uma multidão e você querendo chegar até alguém. Você tem que afastar um, afastar outro. E na época ela não podia nem tocar nessas pessoas porque ela era considerada impura. Mas ela sabia da necessidade dela. Então ela rompeu a multidão e tão somente tocou na orla de Jesus. A Bíblia não diz que ela tocou na mão. A Bíblia não diz que ela tocou no pé. A Bíblia não diz que ela pegou e tocou em nenhuma parte do corpo de Jesus. A Bíblia diz que ela tocou na orla de Jesus. A orla de Jesus é como se fosse lá embaixo. Aquele abanhadozinho da roupa, lá embaixo. Talvez ela veio se arrastando. Talvez ela veio, não sei, de joelhos. Eu não sei como ela veio, mas eu sei que ela veio. Ela veio ao encontro de Jesus porque ela ouviu falar. E ouvir falar causa fé. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu. Tem um homem aí que está curando. Então ela fez um esforço enorme porque ela sabia do que ela precisava. Ela sabia que ela precisava de uma cura. Então ela rompeu a multidão e tocou na orla de Jesus. Então Jesus disse, peraí,
Alguém me tocou. Peraí, alguém me tocou. Quem me tocou? Aí os discípulos disseram: Jesus. Olha a multidão que está aqui ao teu redor. Olha a multidão que te aperta. Tem Bíblia que diz que te oprime. Né? Porque nos apertar é ruim. Multidão aperta, oprime. Olha essa multidão que te aperta. Ele disse: não. Alguém me tocou. E eu aprendi aqui que apertar Jesus é diferente de tocar. Quantas vezes nós apertamos Jesus dizendo assim: mas tu podes, por que tu não fazes? Faz, Senhor, na minha vida, me ajuda. Muitas vezes a gente tem uma oração até desse jeito, né? Por que tu me deixa padecer? Por que tu me deixa sofrer? A gente aperta Jesus, né? A gente quer colocar Jesus na parede para ele resolver nossos problemas. Porque faz tempo. É como se a gente dissesse: tu não nos ama, por que tu me vê padecer desse jeito, mas o Senhor não liga com a minha dor? Apertar Jesus, a multidão apertava. Mas aquela mulher tocou. E tocou na orla das suas vestimentas. Ele disse: não, alguém me tocou. Ela tocou, ela não apertou Jesus. Aí ele disse assim: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Aquela mulher, eu aprendi que ela tocou Jesus. Como? Com a mão física, sim. Mas o que tocou Jesus naquele momento realmente foi a fé dela. Ela fez um esforço enorme, rompeu a multidão. Que multidão é essa? Multidões de tristeza, multidões de desânimo, multidão de cansaço, multidões de desespero, de desânimo. Ela rompeu a multidão e tocou Jesus com a sua fé. E dele saiu poder. Quando a gente toca Jesus com a nossa fé, não tem como ele não dispensar o poder dele sobre nós. Glórias a ti, Jesus. Precisamos tocar Jesus com a nossa fé. Precisamos tocar Jesus com a nossa fé. Para então dele sair poder e nos curar. Aleluias, glorificado é o teu nome. Não é apertar Jesus, mas é tocar com a fé. Não tem como a gente tocar Jesus com a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ela agradou a Deus naquele momento com aquele toque de fé. Então, tão somente seu poder correspondeu apenas àquela fé. E o que eu aprendo aqui é que até as vestes de Jesus têm poder. Porque ela tocou a orla da sua veste. Até as vestes de Jesus têm poder. Então, que neste dia, que nesta noite, com momentos tão difíceis, tão impossível aos nossos olhos, onde quase todos estão apáticos, tristes, desanimados, cansados, sem força, sem ânimo de levantar de uma cama, que a fé toque Jesus. Quando a sua fé tocar Jesus, você vai ser curado, porque a palavra de Deus diz que ela foi curada na mesma hora. Ele disse: de mim senti sair poder. E ele disse: quem me tocou e ficou procurando. Quem me tocou? Quem me tocou? E aquela mulher, a Bíblia diz que ela trêmula, né? Muito ainda restrita, porque não tinha costume de estar no meio da sociedade. Muito, como é que posso dizer? Muito... como é que a pessoa diz quando é tímida? A Bíblia diz que ela estava tímida e ela foi se aproximando, se aproximando, se aproximando e disse assim: fui eu que te toquei. Imagina aquela multidão olhando para ela, sabendo que ela era uma mulher que era considerada impura, e dizer assim: fui eu que te toquei e eu senti
cura do meu flagelo. Eu senti, ela disse, ela já deu testemunho da cura dela naquele momento. Você imagine, aquela multidão, escutando automaticamente uma mulher que tinha sido curada no momento. Ela disse, eu senti que de mim, da minha parte, eu estou curada. Ela já deu testemunho da cura dela. Ela não foi curada com 2 dias. Ela não foi curada com 3 dias. Aquilo que a medicina não pôde fazer, Jesus fez de imediato. Porque a fé dela fez com que o poder de Jesus se manifestasse. E ela fosse curada de imediato. Então eu quero dizer a você que não é medicina. Eu quero dizer a você que não é médicos, não é homem, não é dinheiro, não é recursos. Porque tem momentos que o dinheiro, a medicina não resolve o nosso problema físico, psicológico, emocional, em todas as áreas da nossa vida. Tem momentos que nem dinheiro, nem medicina, nada resolve. Só a fé vai mover o poder de Deus para acontecer a cura que você precisa. Então ela disse, senti, fiquei curada no mesmo momento. Então eu quero lhe dizer nesta noite, quando você romper as barreiras. Que barreiras são essas? As barreiras do compromisso, as barreiras das preocupações, as barreiras dos desânimos. Todas, quando você romper essas barreiras, quando você romper os obstáculos do tempo, que muitas vezes a gente acha que não tem tempo, né? A gente precisa romper os obstáculos do tempo. E tão somente chegar a uma distância que você possa tocar Jesus com a sua fé, você será curado. Porque essa é uma garantia, não minha, não de médicos, não de homens, mas essa é uma garantia da palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. Essa mulher, mesmo tendo tudo para não se levantar e não ir à procura daquele homem, mesmo tendo tudo para dizer assim, alguém chame aquele homem aqui, porque eu estou sem força, porque eu estou desanimada, diga ele que vem aqui. Não. Ela rompeu todas as barreiras. Ela rompeu todos os obstáculos de desânimo, de sem força, de tudo. Que a gente venha romper essas barreiras na nossa vida. Que a gente venha romper essas barreiras de dizer que não tem tempo para chegar a uma distância que possamos tocar Deus. Temos que tirar tempo. Temos que dizer, eu estou triste, mas agora eu vou orar. Eu estou triste, mas independentemente da minha tristeza ou não, eu vou cantar um hino de louvores ao meu Deus, que é o único que pode me curar. Eu estou triste, desanimado, cabisbaixo, sem esperança, mas agora eu vou prostrar os meus joelhos, sem forças, fracas, desanimada, mas eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou clamar, tão somente com a minha fé, aquele que pode dispensar poder e me curar de imediato, como essa mulher fez. Não sei se ela foi se arrastando, não sei se ela foi de 4 pés, eu não sei como ela foi, porque pelo meu entender, ela era uma mulher debilitada. Pelo meu entender, porque uma pessoa que perde sangue 12 anos, para mim é uma mulher debilitada, anêmica, cansada, sem forças. Mas ela não quis saber naquele momento, ela quis saber que ela precisava daquela cura e que ela não aguentava mais, porque 12 anos é muito tempo. Então ela rompeu barreiras, ela experimentou do poder de Deus através da sua fé. Ela já deu o seu testemunho de cura, né? Ela foi vitoriosa naquele momento. Mas o que me chamou mais atenção ainda não foi isso. O que mais me surpreendeu é que Deus sabe das nossas necessidades. Ela foi procurar Jesus, ela foi ao encontro dele para uma cura física. Ela queria a cura daquela hemorragia.
Ela queria a cura daquele fluxo sanguíneo. Mas Jesus, Ele é aquele que sabe exatamente o que você precisa. Você às vezes nem sabe o que você precisa. Mas eu quero te dizer nesta noite que Ele vai acrescentar tudo aquilo que Ele sabe que você precisa. E você vai dizer, hoje eu tenho uma vida plena em Jesus. Aquilo que faltava em mim, Ele restituiu. Aquilo que faltava em mim, Ele colocou. Porque por mais que eu não saiba o que eu precise, Ele sabe. Porque aqui no versículo 34 diz assim: e Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica-te livre do mal. Desse mal, que era a hemorragia. Então eu aprendi aqui que o Senhor não dispensou ela só com a cura física. Aqui tem 3 coisas que o Senhor fez por ela. Se você prestar atenção, Ele fez 3 coisas por ela. Filha, tua fé te salvou. Salvação é para a alma. Vai-te em paz. Paz é para o espírito. Nós precisamos de paz. E fica curada do teu mal. Então eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, Ele tem salvação para a tua alma, Ele tem paz para o teu espírito e Ele tem cura para o teu corpo. Como eu fiquei maravilhada quando eu encontrei esse detalhe aqui na palavra de Deus. Como eu fiquei em êxtase e dizer, Jesus, a gente pode ser plena em Ti somente pela fé. Ele trouxe salvação para a alma, a tua fé te salvou. Ele tornou aquela mulher totalmente plena nas 3 dimensões da vida dela, que são a mesma coisa somos nós, corpo, alma e espírito. Ela não conhecia Jesus, ela passou a conhecer Jesus. Quando ela conheceu Jesus, paz, e Ele deu cura para o seu corpo. Jesus é aquele que não dispensa você só com aquilo que você acha que você precisa, mas Ele é aquilo que pode lhe dar muito mais. Ele quer lhe dar salvação para a sua vida. Que você passe a conhecer Jesus. Ele quer que você tenha aqui paz no seu espírito. Que você seja salvo para viver com Ele lá em cima. Que você tenha paz para viver aqui na terra. E que você tenha um corpo sã para servir a Ele. Esse é o propósito do Senhor para cada um de nós. E nesta noite, eu quero te dizer, toque Jesus com a sua fé, mesmo com o seu desânimo, com sua fraqueza, com o seu cansaço. Toque Jesus com a sua fé. Não é com apertos. Não é dizendo a Jesus como Ele tem que fazer ou como Ele não tem que fazer, feito a multidão que apertava Ele. Não é com multidões de palavras. É com fé. Né? E eu encontrei aqui um versículo que casa muito bem com esse versículo 34, que ele traz salvação para a alma, paz para o espírito e cura para o corpo, que é aqui em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Não era só no corpo, em tudo. E o vosso espírito, que Ele trouxe paz, a alma, que Ele trouxe salvação, e o corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele vai causar em nós, quando a nossa fé alcançar Ele, quando a gente acreditar nele, quando a gente buscar nele. Nos dá um espírito, uma alma e um corpo, conservados, íntegros, irrepreensíveis.
na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É que esse é um tempo que a gente venha também se preparar para esse encontro. Que encontro? Não é aquele encontro que ela teve, mas é o outro encontro. É a vinda de Jesus Cristo, que se aproxima, que está perto. Os sinais nos mostram, né? Que você seja curado dessa depressão, dessa síndrome do pânico, dessa tristeza, desse mal, desse câncer, dessa diabetes, da sua necessidade, que você seja curado. E junto com essa cura, venha salvação para a sua casa, salvação para a sua vida, paz e alegria para o seu espírito. É essa a palavra que eu vos deixo nesta noite. É essa a palavra que eu peço ao Senhor que acrescente todos os dias na minha vida, cura nessas 3 áreas, para que eu possa me encontrar com Ele, para que eu possa morar um dia com Ele e para que eu possa viver bem aqui na terra. Confiando e tendo fé nele, porque se a gente olhar para homens não tem como, né? A gente vai padecer pela situação que estamos vivendo hoje. Mas se a gente olhar para o Senhor, a gente vai ter essa paz, a gente vai ter fé, e a gente vai se sentir com salvação, com paz e com cura para o nosso corpo, E é isso que nessa noite eu quero te desejar a cada um que está escutando essa live. Que o Senhor, através dessa palavra, Ele traga cura para a sua vida, em todas as esferas da sua vida. Vou aqui ressaltar novamente para que você possa mastigar esses versículos. São apenas 9 versículos. Você também pode encontrar detalhes dessa passagem aqui da mulher do fluxo de sangue em Mateus 9, do 20 ao 22. São apenas 2 versículos em Mateus. Em Marcos 5, do 25 ao 34. São 9 versículos. E Lucas 8, do 43 ao 48. 5 versículos. Cada um tem um detalhezinho diferente. Mas o que eu li foi Marcos 5, do 25 ao 34. Que você venha ler, mastigar e ver como agora ia ser a vida daquela mulher. Totalmente diferente. Que a sua vida, a partir do momento que você tenha fé e se encontre com Jesus e receba a cura, seja totalmente diferente, para quando essa pandemia acabar, você possa, e desde agora você ter essa vida plena, mas quando essa pandemia acabar, você possa viver diferente, viver em sociedade, viver uma pessoa alegre, viver uma pessoa diferente, que você muitas vezes pode dizer assim, mas eu não aguento mais, mas você vai ser uma pessoa diferente, tão somente quando o Senhor, através dessa fé que você ouviu nesta noite, porque a palavra de Deus diz aqui que quando ela ouviu, ela teve fé e foi. E que essa palavra gere fé no seu coração. E que você decida tocar Ele com essa fé. Então você será curado. Essa é a palavra que eu vos deixo nesta noite para cada um de nós. Sermos curados nesses momentos tão difíceis. E que através desses momentos difíceis essa cura sirva para toda a nossa vida. Quero agradecer em nome de Jesus, neste momento, por esta palavra rica, que nos cura, que nos edifica, que nos separa, que nos santifica, que tira toda imundícia, que tira toda tristeza, que tira tudo aquilo que nos afasta socialmente, religiosamente. Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, desde já e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.